Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje o vlog de leitura é de Sol da Meia-Noite. Vocês não sabem a emoção de estar falando isso com vocês. Hoje é dia 4 de agosto. Já passei uma leve raiva com a Amazon, que já enviou o livro para todo mundo, e eu comprei na pré-venda logo no início, ainda não foi enviado o meu livro. Eu não tinha pretensão realmente de receber hoje, mas assim, pelo menos o envio eles podiam ter feito, né? Mas estamos tentando resolver este problema. Aí o que a trouxa fez? Morreu e mais R$35 pra ler em e-book enquanto o livro não chega. Pois é. Enfim, já comecei a leitura, já tô no 3º capítulo. E quero comentar um pouquinho dessas primeiras impressões com vocês. Vou tentar apoiar a câmera aqui pra gente poder conversar melhor. Muito melhor assim. E ignorem meu cabelo, eu prendi um coquezinho aqui pra ficar mais confortável pra ler. Enfim. Eu fiz algumas anotações já dos 2 primeiros capítulos, porque vocês sabem, né, que eu reli os livros pra poder ter uma noção melhor do que esperar de Sol da Meia-Noite. E já fiz algumas considerações. Primeiro, que a escrita da Stephenie Meyer evoluiu muito assim pra mim, sabe? Eu consigo ver muito mais maturidade, eu consigo ver muito mais profundidade nos personagens dela do que você via no primeiro livro de Crepúsculo, por exemplo, sabe? Eu tenho me sentido muito mais envolvida com o ponto de vista do Edward. Eu não lembro muito do e-book que vazou, né, com os primeiros capítulos e tal, mas já lembrava que o Edward era um narrador muito mais envolvente que a Bella. E isso tá se mostrando muito verdade, assim, eu tenho me sentido muito presa à leitura. Os 2 primeiros capítulos foram bem mais extensos que os 2 primeiros capítulos de Crepúsculo. E aí eu marquei 2 cenas aqui já, que eu queria muito ler, que eu já tinha marcado no outro livro pra prestar atenção, e que me chamaram muita atenção e que foram uma grata surpresa, que foram, tipo, incríveis, que foram as cenas da Bella e do Edward da primeira vez que eles se veem na cafeteria, né, na hora do almoço. Eu achei que a cena pelo olhar do Edward ficou muito mais interessante e a forma como ele se questiona de determinadas coisas por não conseguir ouvir os pensamentos da Bella é muito engraçado. E a primeira vez também deles na aula de biologia foi uma cena que eu não esperava tanta intensidade, tanto sentimento da parte do Edward, sabe? Você fica agoniado vendo as coisas que ele tá pensando e que ele tá discutindo internamente, sabe? E eu tô achando isso muito bacana. Em compensação, se eu amei essas 2 cenas, a cena dele indo pra Alasca, né, passando um tempo no Alasca, e não, gente, isso não é spoiler porque tá tudo em Crepúsculo. Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você já leu o Crepúsculo, né? Se não leu, desculpa, mas vamos ter spoilers de Crepúsculo. Então esse tempo que ele passa no Alasca, eu achei bem fraco, assim, sabe? Eu esperava mais desses momentos, eu esperava conhecer um pouco mais o clã dos Denali e acaba focando mais na Tânia. E a primeira aula de biologia também, a segunda aula de biologia, né, no caso. A primeira foi tão intensa que eu achei que a segunda ia ser incrível. E foi bem mais ou menos, assim, tipo, foi legal, foi muito interessante acompanhar pelo ponto do Edward, mas não foi nada demais, assim, não era uma cena que me faria falta se eu não tivesse lido. Mais 2 adendos pra esse início de leitura. O primeiro é que a Jéssica consegue ser mais chata na visão do Edward do que na visão da Bella ainda. Ela, assim, é uma personagem que, nossa, intragável. Real, assim, não tô tendo paciência com ela. E outra coisa é que eu queria que a Stephenie Meyer escrevesse, né, o maravilhoso mundo de Emmett, porque, gente, o Emmett é o melhor personagem de todos, sério. Eu estou mais encantada com ele do que eu já estava antes de começar a leitura, porque é um dos meus personagens favoritos. E nesse caso, então, gente, tá assim, só amor, entendeu? Tô amando acompanhar o Emmett na visão do Edward. E eu queria um livro só dele, porque ele é maravilhoso. Enfim, agora eu vou voltar pra minha leitura. Eu devo ler mais uns 2 capítulos, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer e não posso parar. Já peguei aqui, né, um lanchinho, uvinhas pra me acompanhar na minha leitura. E assim que eu for lendo mais, eu vou contando pra vocês o que eu estou achando. Mas já adianto que de início estou gostando bastante. Passando para atualizar o vlog, eu já li 21%, tô no capítulo 7. Não li mais porque eu passei a minha tarde brigando com a Amazon, né, porque eles não enviaram meu livro, não tem previsão. E o atendente deles falou que se der, eles enviam dia 6, sendo que eu comprei o livro dia 14 de maio e a gente tá, né, dia 4 de agosto. Mas enfim, vim comentar um pouquinho com vocês sobre minhas impressões de leitura.
E o que estou achando de Edward como narrador? Tô gostando bastante. Ele é muito mais cativante, né, como eu já disse antes, do que a Bella, ele acaba envolvendo a gente muito mais. Mas você vê um lado muito inseguro do Edward, assim, que a gente não enxergava no livro, né, pela versão da Bella. E é uma coisa muito engraçada até de se pensar, que muitas vezes ele se sente inseguro em relação à Bella, em relação aos sentimentos dela. Você fica tipo, querido, como assim? E outra coisa também que eu achei muito fofa é a forma como ele enxerga a Bella, sabe? Tem uma parte de um dos capítulos que ele vai falar sobre as qualidades dela, sobre as coisas que ela mal percebe que faz, mas que faz todo sentido pra ele e que faz toda a diferença, assim, que é muito fofo. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, que coisa mais linda. Sobre as cenas que eu tinha marcado no Crepúsculo, uma delas era a cena do estacionamento, né? E ela foi fantástica, assim, como a cena que vem depois. Ela traz muito dos Cullen, assim, que era uma das coisas que eu queria mais ver, sabe? Mais eles em família, mais informações sobre eles. E isso o Edward tá dando bastante. Ele falou já sobre os casais e a forma como eles se amam. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, que coisa linda. Eu fiquei ainda mais apaixonadinha e, assim, gente, é um fanservice mesmo, sabe? Você vai se apaixonando ainda mais por aquela história que você conheceu há anos atrás. Tem coisas que realmente incomodam um pouquinho, por exemplo, o ciúme do Edward em alguns pontos. Você fala, tipo, querido, não. Mas já era uma coisa que eu tava esperando, porque, né, a gente já lia Crepúsculo. Enfim. E por enquanto é isso. Eu vou ler mais ainda hoje à noite, mas provavelmente só vou atualizar o vlog amanhã. E eu quero chegar pelo menos aos 40% hoje, porque eu tô bem curiosa, assim, pelo que vem por aí. Tô bem curiosa, bem ansiosa pela cena da clareira. Quero muito ver essa cena pelos olhos do Edward, sabe? E assim que eu for lendo mais, eu venho trazendo pra vocês meus updates de leitura aqui no vlog. Oi gente, continuando o vlog, hoje é dia 5. Ontem eu teria tempo pra ter lido mais, eu parei em 40% no capítulo 13, outras complicações. Só que eu resolvi parar um pouquinho, porque assim, o Edward, gente, ele é muito intenso e ele tem muito tempo pra pensar. Então ele pensa e pensa e pensa e repensa e volta atrás, então assim, ele tava me deixando doida e eu precisei parar, falar calma, agora eu vou continuar lendo, agora é à tarde, né? Mas assim, tô gostando bastante, o Edward é realmente um personagem muito intenso. Eu entendo a Stephenie Meyer de não querer escrever o Lua Nova, apesar de querer muito ele na versão do Edward, mas assim, se ele já tá meio surtado em Crepúsculo, imagina esse homem em Lua Nova quando ele vai embora. Jesus amado. Sério, ia ser uma coisa assim, surreal de louca. E até as partes que eu li, já tem algumas outras coisas que eu queria muito ver, né, em relação ao Crepúsculo, que eu queria ver a visão do Edward. Uma delas era a reação dos Cullen quando eles soubessem que a Bella sabia que eles eram vampiros. E até que foi assim, bem o que eu imaginava, eu gostei muito da cena. Achei que era algo que realmente faria falta se não tivesse. E eu tô adorando acompanhar mais a família. Eu já falei isso no vlog, mas tenho que ressaltar que eu tô adorando ver mais da Esme. Ela já apareceu mais do que em todo o restante da saga, porque, coitado, nem aparecia direito. Tô adorando ver mais do Carlisle. Tô adorando ver mais da Rosalie, apesar do Edward ficar julgando ela o tempo inteiro. Isso tá me irritando um pouco. Porque, assim, ela não é lá a personagem mais fácil do mundo, né? Mas Rosalie também... o Edward também, no caso, não deixa muito atrás, porque às vezes ele fala alguma coisa que a Rose, ele desdenha de alguma coisa que ela falou e depois faz a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa dos jovens, que ele começa criticando no início do livro e depois ele começa a fazer as mesmas coisas em relação a Bella. Tipo, querido, nunca diga dessa água, não bebereis, não é mesmo? Enfim, hoje eu pretendo ler mais um pouco, eu não sei se eu vou terminar o livro, eu não tô lendo pra acabar rápido, eu tô lendo pra aproveitar cada instantinho porque eu esperei muito tempo esse livro e eu preciso sentir tudo que ele tem pra me passar, entendeu? E a única coisa assim que tem me irritado um pouco e que já era uma coisa que me irritava em Crepúsculo é o ciúme do Edward, né? Que, querido insegurança, se existisse uma psicóloga de vampiro, o Edward com certeza precisaria ir em uma, entendeu? Quem sabe, né? Fazer uma terapia e ajudar muito na autoestima, entendeu? O relacionamento. Mas tirando isso, assim, tô adorando. O Edward, como eu já disse, é muito intenso e tá sendo uma experiência peculiar, tá na cabeça dele, sabe? É muito bacana mesmo, é um verdadeiro presente. Agora eu vou ler mais um pouco e comento com vocês mais coisas que eu fui encontrando.
eu tava aqui lendo agora e eu lembrei de comentar mais uma coisa com vocês que eu senti durante a leitura e eu tinha esquecido de falar. Que é a questão de como eu nunca tinha pensado o quanto era invasivo essa questão do Edward Lemens para as pessoas que estão ao redor dele, sabe? Principalmente as pessoas da família que não conseguem esconder absolutamente nada dele. E é uma coisa muito embaraçosa, meio constrangedora, na verdade, para eles, né? E em algumas situações isso fica ainda pior, principalmente com a Rose ali, coitada, porque parece que ele dá zero privacidade para ela. E foi uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar pela visão da Bella, assim. Era um dom que ele tinha e pronto, sabe? E agora, lendo a visão do Edward, a gente consegue perceber o quanto isso pode ser incômodo pros outros às vezes. Enfim, agora eu vou voltar pra minha leitura. Só queria comentar isso mesmo com vocês. Oi, gente, 6 de agosto, dando continuidade ao vlog. Estamos no capítulo 19, Lar. 63% do livro. Meu livro ainda não chegou, nem foi enviado ainda, mas enfim. E eu anotei algumas coisinhas pra conversar com vocês, pra não me esquecer. E a primeira delas é sobre a narrativa, que os capítulos têm muita narrativa e que são muito extensos. Eu acho que eu não comentei isso no vlog ainda. Eu já esperava algo assim, porque eu já tinha lido o PDF vazado, né? Então já era bem assim. E outra questão também era porque o Edward está pensando, então os pensamentos dele, o pensamento de outras pessoas, a análise dele daquele momento. Então, assim, realmente eu já esperava que fosse ser uma coisa mais extensa, mas assim, resolvi mencionar porque tem gente que tá achando isso meio complicado na leitura, porque o Edward realmente ele pensa, mas ele pensa muito, aí ele pensa mais um pouco e pensa mais, entendeu? Então, quem for ler e que tá assistindo o vlog antes, vá preparado pra isso. Outra coisa que eu anotei também é que os diálogos entre o Edward e a Alice são simplesmente sensacionais. As partes que os dois estão juntos são assim, o Edward lendo o pensamento da Alice, a Alice vendo o futuro e o Edward lendo aquilo, e os dois discutindo. Então assim, são diálogos muito bons e que prendem muito a atenção, sabe? Tô gostando bastante dessa interação maior entre eles e de poder acompanhar isso de pertinho. A gente também teve nesses 20 e poucos por cento, talvez, que eu li aí, mais do passado do Edward, de como foi no início pra ele. E foi outro ponto que eu achei muito interessante. Eu achei que a Stephanie começaria já, assim, antes da Bella, mas ela começou, né, com o início mesmo de Crepúsculo. No entanto, ela tá inserindo esses pensamentos e essas partes antigas da família que não nos foram mostradas dessa forma como estão sendo agora, sabe? Então tá sendo muito interessante e que, pra quem já é fã da saga, pra quem acompanhou tudo desde o início, é muito gostoso ter essa nova perspectiva, sabe? Tá muito bacana mesmo. Uma coisa que tem me irritado um pouco, além, né, do ciúme possessivo do Edward, que já me irritava em Crepúsculo, é porque toda hora o Edward acha que a Bella vai embora, que a Bella vai abandonar ele, que a Bella não vai querer mais saber dele. E caramba, gente, que homem mais inseguro, sério. Isso tem me irritado um pouco, porque pela vivência do Edward, né, pela idade que ele tem já, né, nos seus 100 e poucos anos ali, eu esperava ele ser um pouquinho mais maduro emocionalmente, sabe? Mas isso não tem acontecido. E talvez, assim, seja um dos pontos que possa irritar quem vier a ler o livro, né? E uma coisa aqui que eu anotei, gente, é que finalmente chegou um capítulo onde o Edward não falou mal da Rose, ele, muito pelo contrário, ele fez um elogio a ela, sabe? Ele falou uma coisa boa, que não necessariamente era um elogio pra ela, mas enfim, pelo menos isso, né, querido? Porque ele passou o livro inteiro metendo pau nela. Tudo bem que ela não é flor que se cheire também, mas ela também não é de tudo ruim, que nem ele pinta, assim, pros leitores, sabe? E eu, finalmente, achei um capítulo que ele não passou o tempo falando mal da Rose ali quando ele a menciona. E bem, pessoal, essas foram minhas anotações pra comentar com vocês agora. E da próxima vez que eu vier, eu acho que eu já vou ter terminado o livro. Aí eu teço minhas considerações finais e falo o que eu realmente achei de Sol da Meia-Noite. Então bora lá. Terminei. Ai, gente, eu não sei nem definir o que eu tô sentindo agora, sabe? É um sentimento, assim, de felicidade por ter tido contato novamente com essa saga de uma forma onde existiam coisas que eu ainda não conhecia. Aquele sentimento de nostalgia que invadiu desde o primeiro capítulo. E o agradecimento a Stephanie por finalmente ter deixado a gente conhecer os pensamentos do Edward, por finalmente ter entregado essa história pra gente, porque foi realmente, assim, uma longa espera. E
eu fiquei muito, muito feliz porque eu já tinha realmente perdido as esperanças, sabe? Então, só muito obrigada, Stephanie Meyer, por finalmente ter lançado, arrancado meu rim, entendeu? Valeu cada pedacinho dele porque eu paguei nesse livro. Mas enfim, sobre o final, eu achei muito, muito interessante poder finalmente descobrir o que foi acontecendo em Forks quando a Bella foi pra Phoenix, né? Depois daquela cena com o James, que ela vai embora, ela se despede do pai dela. A gente tem a visão completa agora, sabe? O panorama completo da história. A gente sabe o que o Edward ficou fazendo, o momento que ele decidiu ligar pra Bella e falar que ia se encontrar com ela, foi tudo muito interessante. A caçada ao James mesmo. E a própria cena de balé, ver tudo pela perspectiva do Edward, ele correndo contra o tempo. Ah, gente, foi sensacional, assim. Foi um sentimento muito bom de nostalgia, de... Ai, minha história tá viva, entendeu? E foi gostoso demais, assim, acompanhar. A última cena do baile talvez tenha me decepcionado um pouco. Eu esperava um pouquinho mais dela, sabe? Mas ainda assim foi muito bacana e foi muito gostoso poder retomar essa história, acompanhar essa nova perspectiva e aquecer meu coração um pouquinho tendo um novo contato com ela, sabe? Uma coisa que eu senti e que pra mim foi muito bom é que apesar da Stephanie ter evoluído com a escrita dela, ela conseguiu manter a essência, sabe, dos personagens, da história. E isso é uma coisa que me agrada muito, porque, como eu já contei pra vocês diversas vezes, quando um autor retoma sua história anos depois, eu sempre fico muito receosa, porque a chance de dar merda é muito grande. A chance de você ter perdido um pouco a mão pra escrever aqueles personagens, pra descrever suas personalidades, é muito grande. E foi muito gostoso ver que ela conseguiu manter a essência todinha, mesmo tendo dado um tom mais dark pro Edward, assim. Dark entre aspas, tá, gente? Porque, enfim. E ter dado uma nova roupagem, sabe, pra essa história e uma nova visão, uma nova perspectiva, enfim, adorei. E bem, agora eu quero compartilhar com vocês uma pergunta que o Daniel me fez e responder aqui pra vocês, assim como eu respondi pra ele, que foi, ele falou, tá, tudo bem, você tá adorando a história e tudo mais, mas isso se deve à escrita ao livro ser sensacional mesmo ou se deve à nostalgia que você está sentindo e todos os sentimentos, assim, que a história tá te trazendo? Aí eu parei pra pensar, né, porque falei, caramba, o que será? E assim, gente, realmente, se você não curtia Crepúsculo, se você não foi fã da saga, esse livro vai ser um livro ordinário pra você, sabe? Um livro ordinário no sentido de comum. Agora, se você foi fã da saga, com certeza vai despertar muita nostalgia, muitas lembranças, e isso vai sim contribuir pra você gostar ainda mais do livro, sabe? Eu digo isso porque, mesmo enxergando os problemas que já tinha em Crepúsculo e que hoje em dia, mais madura, eu enxergo, na época eu não enxergava, eu conseguia aproveitar a história, sabe? Eu falava, tá, eu sei que o Edward é dramático, não imaginava que tanto, que nem nesse livro, mas enfim. Eu sei que ele tem umas atitudes muito erradas e muito possessivas em relação a Bella, isso continua, às vezes até pior, porque está dentro da cabeça dele. Mas eu acho que rever os personagens, rever toda essa história foi uma coisa tão boa e tão grande que influenciou muito, sim, eu ter amado o livro, entendeu? Então você tem que pôr a mão na consciência antes de ler e pensar, poxa, essa história foi importante pra mim? Vale a pena revisitar essa história depois de anos e depois de não ter sido, assim, tão fundamental? Eu acho que é isso que você tem que ter em mente, sabe? Porque quem amou Crepúsculo na época, quem foi marcado pela saga de alguma forma, com certeza vai acabar se apaixonando por esse livro também. Agora, quem não curtia tanto, ou quem leu e falou ok, ou quem leu e hoje em dia não consegue nem passar perto dos livros, talvez não seja uma boa pedida, sabe? Mas o meu coração aqui de Crepusculete deu 4 estrelas e meia pro livro, sabendo que talvez eu tivesse que ter dado 4, mas eu não consegui dar 4. Assim como, mesmo eu tendo favoritado o livro, eu não consegui dar 5. Porque os pontos errados da história e algumas coisas, assim, algumas atitudes do Edward realmente não me deixariam dar 5 estrelas pra esse livro, sabe? Enfim. E bem, pessoal, é isso. Eu termino esse vlog com o coração quentinho, feliz por ter lido esse livro, feliz por finalmente ter tido acesso a essa história depois de anos de espera. E, assim, o meu lado fã ficou muito feliz, realmente, assim, de ter lido esse livro. Esse livro, eu vou definir ele como um fanservice, sabe? Ela escreveu para os fãs e por pressão dos fãs,
e eu acho que ele vai funcionar bem para os fãs, entendeu? Então, espero que eu tenha conseguido passar mais ou menos o que eu senti e que vocês entendam e que caso tenham tido esse mesmo carinho, esse mesmo apreço pela série, também dê uma chance porque vale super a pena. Meu link tá aqui embaixo se vocês quiserem comprar por ele, ok? Eu ficaria muito feliz porque me ajuda a investir no canal. Agora me contem aí embaixo se vocês já leram, se tem vontade de ler, se já leram, qual foi sua visão sobre essa releitura, né? De certa forma é uma releitura. Enfim, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, mas deixo aqui do lado mais 2 vídeos. Então, se vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Beijos e até o próximo vídeo.